Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série sobre ansiedade. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vou falar sobre ansiedade e espiritualidade. Todos nós, seres humanos, somos espirituais. A espiritualidade faz parte da nossa totalidade. O problema é que muitas pessoas acabam confundindo espiritualidade com religião. São duas coisas bem diferentes, mas que caminham juntas. Quando falamos da nossa dimensão espiritual, estamos falando do nosso estado interno mental, da nossa parte interna que busca pelo sagrado e busca compreender as principais questões da vida. A nossa parte espiritual muitas vezes é negligenciada ou confundida com a nossa dimensão emocional. A nossa dimensão espiritual é um componente do nosso bem-estar. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso. Ela reconhece que e considera o bem-estar espiritual como uma dimensão do estado de saúde ao lado das outras dimensões, a dimensão corporal e a dimensão psíquica e sociais. Em todas as eras da humanidade, é importante a gente entender isso, em todas as eras, em todas as culturas de povos, sempre houve uma preocupação do ser humano pela busca do sagrado. As pessoas que buscam ter uma espiritualidade são pessoas muito mais resilientes e felizes. O sagrado, ele pode sim proporcionar benefício tangível e elevar a qualidade de vida de quem vive uma vida espiritual. A dimensão espiritual ajuda a buscar o propósito de vida e a orientá-la no caminho certo. As pessoas que passam a encontrar o seu propósito de vida, sua missão de vida, responder o seu porquê existe, vive, são pessoas que passam a desenvolver uma capacidade muito maior de superar as dificuldades e desafios. São pessoas que se tornam muito mais resilientes. E as pessoas que não encontram o seu propósito de vida passam a viver neste mundo mais desfocada de si mesmo, presa na realidade de dor e sofrimento, vivendo sempre mais do mesmo, que vai levar à ansiedade. A busca por sentido da vida é uma manifestação da dimensão espiritual. Essas pessoas que passam a ser mais felizes, o que afeta diretamente as outras duas dimensões. Uma pessoa feliz e realizada é uma pessoa plena, saudável, física e emocionalmente. A dimensão espiritual é fundamental para o nosso bem-estar, tanto psicológico e emocional. A dimensão espiritual ela é voltada ao coração, aos nossos sentimentos. Hoje, há vários estudos que vêm comprovando que o coração não é somente para bombardear o sangue. Ele exerce uma função muito maior. O coração é um poderoso campo eletromagnético. Alguns cientistas chegam a defender que o coração ele também tem a capacidade de pensar e irradiar o eletromagnetismo. Sabemos que o coração é o primeiro órgão que é formado lá no útero materno. O coração também é a fonte do corpo de maior força do campo eletromagnético. E cada célula do coração é única e na qual não apenas pulsa em sintonia com todas as demais células, mas também produz um sinal eletromagnético que irradia para além das células, acreditando-se que chega a 3 metros de diâmetro em volta do nosso corpo. A dimensão espiritual está ligada profundamente à vida do coração. Na Bíblia, a palavra do coração é citada 1059 vezes, sendo que 850 no Antigo Testamento e 159 no Novo Testamento. Então, o coração ele representa a sede das emoções e dos sentimentos. O coração sempre foi usado pelos poetas para expressar todos os nossos sentimentos, tanto alegria quanto tristeza, amor. O coração também está vinculado à vida afetiva das pessoas, os nossos relacionamentos.
Metaforicamente, a gente sempre se diz que quando entramos no nosso coração, passamos a dialogar conosco mesmo, entrar para dentro do seu coração, entrar para o seu local mais sagrado. Esse termo é muito usado dentro da linguagem religiosa, principalmente em retiro. O coração é muito visto como a sede de todas as emoções. Quando a pessoa passa a entrar para dentro do seu coração, passa a transformá-lo. A pessoa passa a mudar de vida, a curar, a buscar a sua conversão. Mudando de vida, passa a assumir as suas responsabilidades com mais consciência e inteligência, se tornando assim uma pessoa livre. O nosso coração está relacionado com tudo que vem a ser com a dimensão da nossa transcendência, os nossos valores, a ética, a moral, o certo, o errado, o pecado não é pecado, o que agrada não agrada a Deus. Também está relacionado com a dimensão do mistério da vida, a nossa ligação com a transcendência divina. O coração é considerado o órgão que nos conecta com Deus. A dimensão espiritual, ela vem ganhando cada vez mais campo entre os pesquisadores. Hoje já contamos com uma vasta biografia defendendo a importância da dimensão espiritual na nossa vida. Mesmo sabendo da importância dessa dimensão, muitas pessoas ainda desconhecem ou apenas passam a relacionar com a religião ou passam a confundir com a dimensão emocional. A dimensão espiritual, a dimensão da espiritualidade, ela nos humaniza. Ignorar essa dimensão torna-nos mais insensíveis e apáticos. Quando somos pessoas espiritualizadas, nos tornamos mais humanos e empáticos, seres mais humanos com o sofrimento das pessoas, principalmente aqueles que sofrem de algum trauma ou transtorno emocional, por exemplo, aqui diretamente falando da ansiedade. Quem negligencia essa dimensão se torna uma pessoa mais fria, insensível à dor dos outros. Quantas pessoas são religiosas, mas não são espiritualizadas? Quantas pessoas vivem dentro da igreja, exercem até algum ministério, algum serviço pastoral, mas são pessoas totalmente insensíveis com a dor do irmão, até mesmo com o seu próprio familiar que sofre. Hoje parece que as pessoas esqueceram o grande mandamento ensinado por Jesus, o mandamento do amor. Parece que esqueceram o sermão da montanha, esqueceram ser os bons samaritanos para se tornarem juízes dos irmãos. O mundo precisa mais de pessoas que saibam amar, acolher, sem julgar, sem condenar. Principalmente acolher os erros, as dores dos irmãos. As pessoas deveriam estar mais de braços e olhos abertos para ver o sofrimento de tantas pessoas ao seu lado, em vez de estarem de boca aberta para julgá-la. Ainda me chama muito a atenção, mesmo diante de tanto alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde, mediante ao aumento da ansiedade, da depressão e do suicídio, mas o que a gente percebe é que aqueles que deveriam ser os primeiros a defender e lutar pela vida são os primeiros, muitas vezes, a negligenciar e ignorar, achando que ansiedade e depressão são doenças de gente fresca, desocupada, ou é falta de fé, falta de Deus, é falta de rezar. Não é. A espiritualidade e a fé, elas são sim uma grande ferramenta contra as doenças emocionais. Buscamos então ser pessoas mais espiritualizadas e não apenas religiosas. Para alcançarmos uma vida autêntica, é necessário começarmos a nos libertar, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos provoca a rejeição, a vida do espírito e do coração. Precisamos cultivar o espírito. Para isso, precisamos eliminar tudo aquilo que é contrário ao espírito. Tudo que não gera vida, o que gera morte. Então precisamos começar a cultivar tudo aquilo que contribui para a vida, mas leva
a vida e não a morte. Somente assim seremos capazes de entrar em plena comunhão conosco mesmo e com os outros e conseguir assim se conectar com Deus. A vida espiritual nos leva a nos conectarmos conosco mesmo e quanto mais espirituais nós vamos nos tornando, mais conectado com Deus vamos estar. E quanto mais conectado com Deus, mais humanos vamos ficar e mais vamos conseguir passar a entender o sentido da vida. A nossa vida ela transcende o dia da nossa concepção. Na concepção começou a nossa vida biológica terrena. Começamos a formar o nosso corpo, a nossa realidade terrena. Só que a nossa vida, ela transcende a esse momento. A nossa origem, a nossa essência emana de Deus. Ela vem de Deus e um dia vai voltar para Deus. A nossa energia vital, a nossa alma, o nosso espírito, a energia da vida que nos move internamente, transcende a nossa realidade interna. Por isso, é fundamental desenvolvermos uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade vinculada com as verdades, com os ensinamentos de Cristo, para que possamos nos tornando cada vez mais humanizado. E quanto mais humano eu estiver, mais eu vou ser e me tornar sensível para a dor do outro. Quantas pessoas que sofrem caladas, silenciadas, dentro das suas próprias casas, diante de pessoas que vivem na igreja, vivem rezando, mas acabam se tornando pessoas apáticas à dor daquele que sofre ao seu lado. Por isso, desenvolver uma espiritualidade é se tornar cada vez mais humano, semelhante a Deus. E Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, um coração que saiba amar, acolher, perdoar, sem julgar, sem condenar, apenas acolher e amar. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. Vou te provocar novamente para que você seja um missionário da paz, para que você possa compartilhar este vídeo com todos os contatos dos seus grupos de amigos. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para que você seja a primeira pessoa a ser notificada assim que os próximos vídeos da série sobre ansiedade entrar.